Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. No segundo semestre do ano passado, vários jornalistas, vários torcedores se perguntavam por que o Inter vai mal no primeiro semestre e no segundo vai bem. Acho que agora, nessa altura da temporada, acho que ficou bem claro o motivo do Inter não ir bem no primeiro semestre, né? Essa série de jogos decisivos, com uma partida a cada 3 dias, com um grupo insuficiente e a roubalheira do eixo explicam tudo, ou quase tudo, né? É claro que o Roger tem também a sua parte da culpa, como a direção tem, como os jogadores têm, mas é preciso ter ciência dos motivos do Inter ir mal no primeiro semestre. E olha, que gauchão nós ganhamos o octa deles, né? Por que o Inter vai mal nos primeiros? Justamente por aquilo que a gente vem falando há algum tempo já aqui nesses meus vídeos, né? Muitos jogos, muitas competições, muitas decisões, principalmente confronto contra adversários que têm grupos melhores do que o Inter. Quando a gente falava lá no começo do ano que o grupo era suficiente, quando o Inter ganhou o Gauchão e a gente continuou falando que era suficiente, tinha um motivo para isso. Não é da minha cabeça só porque eu quero criticar o Inter. Imagina, pelo contrário, eu quero que o Inter ganhe todas e eu só venho aqui dar risada. Só que infelizmente não é assim que funcionam as coisas, né? Para mim, tá? Os confrontos contra o Nacional em Medellín e Botafogo lá no campo onde o boi não come a grama serão decisivos para o Inter. Se perder, o tsunami fora Roger vai chegar. Vai chegar no continente chamado internacional. Ou ganha, ou a turma que adora, que o tesão da vida dessa gente é trocar treinadores e ficar especulando o nome de treinador. Mas tem uma felicidade nesse troço que me irrita profundamente. Uh, Arrisco a dizer, tá, que se demitirem o Roger, a situação do Inter vai complicar muito, hein? Eu tô avisando agora bem antes. Eu não sei nem se esse grupo aí tem condições de fugir do rebaixamento com um técnico depressivo que nem os últimos que a gente teve, ou então com técnicos que mantinham o mesmo esquema de jogo independente dos jogadores à disposição. Guarda essa previsão. Deus, Oxalá permita que a gente não passe por essa situação, que a gente ganhe, que vá à frente em todas as competições. Só que assim, ó, tá demais o troço, tá? Tá demais o troço. Eu cheguei a ouvir gente dizendo que o Inter não queria ganhar no Itaquerão com o esquema que entrou em campo. Mas, pelo amor de Deus, as pessoas não enxergam as coisas. Estava claro que o esquema foi feito para acabar com os gols sofridos em muitos gols que nós estamos sofrendo. A gente já perdeu, a gente já empatou em jogos de 3-3, tomamos 4 lá. Eu não gosto muito de falar da arbitragem, eu sempre evito falar da arbitragem, tá? Mas esse jogo contra o Corinthians não tem como não tocar neste assunto. Pênalti Wesley. O Yuri Alberto claramente se abraça nele e depois faz a alavanca por cima, derrubando o jogador do Inter dentro de campo, dentro da área. Se o juiz dá aquela falta, um pênalti no caso, ele teria que dar amarelo também pro Yuri. E aí a situação seria completamente diferente, né? Completamente diferente. Porque o Yuri recebeu um amarelo durante o jogo e depois ainda foi comemorar lá na arquibancada com torcedores do time dele. Desceu na arquibancada e não tomou amarelo. A regra diz: mesmo se o gol for impedido e o cara fizer coisa que não pode fazer, leva amarelo. Então, assim, ó, já temos aí várias coisas que o Corinthians foi beneficiado. E o Corinthians não tem culpa de nada, tá? Talvez a única culpa que o Corinthians tem é ter uma torcida gigante e ter toda a mídia a favor delas porque vende. Mídia é assim. Mídia só faz o que dá dinheiro para eles, certo? É só ver os jogos do Inter no sábado às 9 da noite, no sábado às 8h30.
nos horários, piores horários de jogos são os do Inter. Podem olhar dos outros aí. Podem olhar dos outros. Tá? Tira público do estádio. Sempre tira. Domingo às 9 da noite tira público. Domingo às 6h30 tira público. Ainda mais pra gente que vive do interior também, né? Sem a possibilidade do pessoal do interior vir, fica muito mais difícil pra gente, é óbvio. Eu ia falar mais umas coisas que eu até anotei umas outras paradas pra falar de arbitragem, mas eu me irrito demais porque não vai resolver nunca a arbitragem brasileira. Não vai resolver. Vou dar um exemplo claro. O Internacional teve 2 lances de pênaltis que um jogador adversário chutou a cara de um jogador do Inter. Não foi pênalti. Ontem, no sábado, desculpe, o Oscar Romero tirou acertou a primeira bola e depois bateu no jogador que pulou em direção ao jogador do Inter. Nada. Tranquilinho. Tranquilinho. O gol do Corinthians falta no começo da jogada. O árbitro já tinha anulado 2 bem anulados. Ficou naquela, né? E deu o gol. Simples. A minha tese sobre esse árbitro, tá? Não vou nem citar o nome do cara aqui para não me incomodar, tá? É que ele foi colocado nesse jogo com bucha de canhão, tá? Esse cara, ele tem escudo FIFA, mas ele já cometeu, ano passado ele cometeu 300 erros. Chegou a ficar 30 dias suspenso. Por que ele ficou suspenso? Porque ele errou na partida entre Fluminense e São Paulo. O Thiago Silva caiu em cima, tocou a mão na bola, a jogada continuou e ele deu o gol assim mesmo. Ficou 30 dias pendurado, 30 dias no gancho, 30 dias no gancho. E esse ano já cometeu vários erros de novo. Escudo FIFA da CBF, escudo FIFA da CBF. Eu não vi, tá? Mas me disseram que no jogo contra o CSA e Grêmio não deu um pênalti. A gente não precisa ir muito longe para ver os erros desse cara. Então a ideia que eu imaginei foi o seguinte: coloca o cara lá que se der ruim, ele já tem um monte de erro mesmo, daí a gente suspende. Se der ruim pro Corinthians, né? Obviamente. Porque pro Inter, olha a sequência de partidas que o Inter vem sendo. Bom, eu não vou mais falar de arbitragem, azar, tá? A gente ganhar alguma competição, a gente tem que superar a arbitragem. E para superar a arbitragem, a gente tem que ter grupo e qualidade de trabalho. Não pode ter um calendário maluco que nem esse. Porque o Corinthians tem grupo também para enfrentar essa quantidade de jogos e tá fora das competições sul-americanas, né? Fica mais fácil. Bom, mas superada a choradeira, vamos falar um pouquinho dos problemas do Inter. O principal setor do Inter desandou ontem e vem apresentando problemas desde jogos contra o Palmeiras, que eu destaquei aqui, que parece que todo mundo aprendeu como enfrentar o Inter. O que mais me assusta é que parece que o Corinthians mostrou novas deficiências do Inter. Novas deficiências do Inter. A defesa do Inter foi bizarra ontem. Bizarra. Entravam de tudo que era jeito, vazou pelos 2 lados, voltamos a sofrer com invertida de bola para cabeçada no segundo poste de alguém para o meio da área, né? Sofremos um gol assim, mas eles tiveram umas 2, 3 chances que eles marcaram, estavam impedidos, sei lá o quê, e o Inter estava perdidaço. Isso tem que ser resolvido o quanto antes. Vamos ouvir o que o Roger falou sobre esse lance aí. Tá, por vezes, né, uma tomada de decisão na subida, o Aguirre errou 2 ou 3 tempos de bola, numa bola de segundo pau. 3. Né, o Corinthians preencher a área com bastante gente, né, mas, novamente, os cruzamentos eles aconteceram depois que nós estávamos com 1 a menos. Né, e daí o adversário acaba ganhando o campo, acaba chegando do lado do campo, daí a gente, aí sim, com linha de 5, a gente não conseguiu, né, evitar que essas bolas não ficassem ali, algumas delas ficaram vivas dentro da área, não conseguindo tirar com
com força para fora da área, né? Mas para mim é condicionamento de um jogador a menos. Não é bem assim, né? Infelizmente não é bem assim. Roger mesmo fala na resposta dele. A gente com linha de 5 não conseguia tirar a bola de dentro da área. É óbvio que é um defeito que o Inter vem apresentando nos últimos jogos e ele vai ter que resolver isso. Isso é função do Roger resolver. Função do Roger resolver. Agora que eu fico me perguntando é, será que todo mundo vai usar essa mesma estratégia contra o Inter? Curioso para ver como é que o Roger vai solucionar esse problema da bola levantada da esquerda para chegar no lado direito, o cara cabecear e a bola ir para o meio da área e ninguém conseguir marcar essa bola que cruzou novamente a área. Outra coisa, tá? Novamente, os adversários voltaram a atacar o setor do Bernabéu. Quando eu vi a escalação, no 3-5-2, eu imaginei, não, essa vez nós vamos ter uma segurança defensiva. E não foi o que se apresentou, infelizmente. A expulsão com a voadora que o Bruno Henrique deu no ar e o juiz expulsou, atrapalhou. Atrapalhou. Mas assim, ó, foi horrível defensivamente o Inter. Horrível. Horrível. Sobre o esquema, tá? Eu vi gente dizendo, ai, chamou o Inter para o seu campo, porque jogou. Meu Deus do céu, vocês não viram que o Inter no primeiro tempo levou vantagem contra o Corinthians lá dentro da casa deles, justamente pelo 3-5-2, porque liberou os dois laterais, alas. Então, assim, ó, eu prefiro técnico que muda esquema quando não tá bem do que técnico que fica insistindo até ser demitido com o mesmo grupo, com a mesma equipe, com o mesmo esquema. Eu acho que o Roger tá certo de fazer isso. Certíssimo, tá? O que me deixa preocupado é que além dessas bolas cruzadas também, novamente sofremos um gol de um chute de fora da área. Novamente. E isso que a gente tinha dois volantes, além dos 5, para fazer essa defesa ali na frente da área. E onde é que estavam? Olhem o lance. Vocês vão ver que tem um que está sempre chegando atrasado nesses gols que a gente toma aí. Olhem lá. E outra coisa, adora tomar cartão amarelo. Não tem um jogo que não saia sem amarelo. É inacreditável isso. Será que ninguém vê? Ninguém chega no cara, ô meu amigo, seguinte, ó, se tu continuar tomando amarelo, tu não joga mais. Não dá para falar isso, não tem grupo. Mas dá vontade, vai dizer. Outra coisa, Romero não foi bem, né? Não foi bem, foi lento, foi disperso, brigou mais do que jogou. Tá certo que ele tá sem ritmo, ele tem 32 anos, aquela coisa toda, né? Mas se não dá para ser ele, vamos ter que repensar uma alternativa. A expulsão do Bruno Henrique, tá? Com aquela voadora no ar, acabou qualquer chance de empate, de conseguir um resultado bom lá dentro, né? Acabou. Porque era óbvio, se com 11 estava difícil, tu imagina com 10. E sem um volante da qualidade que a gente precisava. Outra coisa, vamos parar com essa perseguição contra o Enner. Ai, ele não tem vontade. Quem acompanhava minhas participações nas rádios nos últimos anos, desde que ele chegou, eu sempre falei que isso é uma característica dele. É dele essa característica. Ele é um cara assim, sempre foi. Sempre foi. Agora, o Inter não está usando ele por quê? Qual o motivo? Qual o motivo? Volto a repetir, o Inter tem procurado espaços pelas laterais para servir centroavante dentro da área sem ter centroavante. Ano passado e este começo de ano, quando as triangulações e a chegada em bloco até o ataque funcionava, ele fazia alguma coisa, ele marcou gols. Hoje em dia não tem mais isso. Acabou, o Inter não consegue mais fazer. O Inter não consegue mais chegar em bloco com triangulações, utilizando as laterais para fazer jogo apoiado. Não tem.
Não tem. E por que motivo que não tem? Sequência de jogos, falta de grupo, tarari, tarará, tarará. Eu só temo assim que as pessoas usem os seus preconceitos para bater num profissional, num cara que está trabalhando e não está roubando de ninguém. Ah, mas ele não está fazendo gol, sim, mas tem que quantas chances ele errou nesse jogo? Ou quantas chances ele errou contra o Maracanã? Vamos parar com essa perseguição, tá? Vamos parar com essa perseguição. Nos últimos dias, o meu amigo Diogo Oliveira passou a destacar o que eu falo desde o começo do ano, né? Ou pelo menos desde que eu voltei ao blog, ao vlog. O Inter tem grupo limitado para disputar um Brasileirão. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Corinthians. Tem grupos melhores que o Inter. E são 38 jogos, é uma maratona, não é 100 metros livres. O Inter não tem perna para chegar vencer uma maratona contra esses adversários. Oxalá que a gente ganhe, mas eu acho muito difícil a gente conseguir. Mesmo que a gente caia nas Copas, vai ser mega difícil, porque a gente já tem duas derrotas no Brasileirão. As duas derrotas da temporada são no Brasileirão. Para te ganhar um Brasileirão tem que ter muito poucas derrotas. Se eu não me engano, são os últimos vencedores perderam 4 partidas, 3 partidas no Brasileirão. Ou seja, a situação do Inter ficou muito ruim. Sendo assim, eu volto, né, a afirmar que a alternativa é concentrar nas Copas, mas sem jamais esquecer os 45 pontos no Brasileirão, ou pelo menos algo do tipo. Mas, Carmito, por que tu falou em tsunami? Por que tsunami no Beira-Rio? Por que tsunami contra o Roger? Porque assim, ó, já faz algumas semanas que os caras estão botando a culpa no Roger, porque o Inter não vem bem. Os mesmos que antes diziam que é o jogador A, que é muito bom, é o jogador B, que é maravilhoso. Cadê esses jogadores? Por que não estão resolvendo agora? A chance de derrota nos 2 próximos jogos são grandes. Então chegou a hora de sacrificar mesmo, sacrificar muito. O problema é que sem perna, sem cabeça e sem reserva de qualidade, não sei se a gente vai conseguir. Para complicar ainda tem a situação do Alan Patrick, que deixou o jogo com um desconforto, não sei o que, uma dorzinha ali, outra aqui. E não tem substituto para o Alan Patrick. Gabriel Carvalho não é, Tabata não é, Carboneiro não é, tanto que ele fez um jogo bom nessa função e os outros já não foram tão bons. O competentíssimo Lucas Colar, lá do Vozes do Gigante, que eu gosto muito, tá? Trouxe que ele fará tratamento e será avaliado antes do jogo. Desde já vou gastar todas as minhas orações para que ele se recupere, porque senão a situação vai ser muito mais difícil. O jogo contra o Botafogo, não esperem um time nem parecido com o titular. Lá nós vamos com reserva para perder. Escute o que eu estou falando para vocês. E eu vou dizer o seguinte: o Roger tem razão. Porque se não parar, vai estourar. Alan Patrick está dando sinais disso. Alan Patrick está dando sinais disso. Se jogar na quinta-feira e jogar no domingo, vai estourar. E aí eu quero ver como é que vai ser o resto da temporada. Porque daí são 3 meses, sei lá quantos, 2 meses. E eu quero ver como é que vai ser o Inter. Se voltar com as 2 derrotas, vai começar a choradeira para substituição. Isso será um erro danado. Danado. Quer ver como é que começa o processo de fritura? Ontem um repórter paulista disse que escutou de dirigentes do Inter que vão cobrar o Roger pelos gols sofridos. Eu até acho justo cobrar o Roger pelos gols sofridos, porque ele é o treinador, ele ganha bem para isso, para resolver essa situação. O que me surpreende é dirigentes falando em público sobre isso. Porque esse tipo de zoom, zoom, zoom pode criar um problema danado, hein? Inclusive acabar com uma relação boa que todo mundo tem no departamento de futebol. Espero que tenha sido um mal entendido do rapaz lá. Espero que outros tenham escutado também, porque senão fica muito estranho, né?
repórter do estado adversário falando esse tipo de coisa. Não estou duvidando do cara. Só estou dizendo que é o seguinte, muito estranho. Então é o seguinte, ó, calma. Vamos com calma, vamos pensar direitinho. O Inter precisa se recuperar e eu não vejo como se recuperar por tudo aquilo que a gente já vem falando há alguns vídeos. Desgaste físico, desgaste mental e falta de qualidade no grupo. Se o Aguirre machucar, quem é o lateral direito? Quem é o substituto do Alan Patrick? Quem é o centroavante do Inter neste momento? Quem são os atacantes do Inter neste momento? Será que a culpa é só do Roger? Menos, menos, menos. Para cima deles, meu Inter. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva, deixe a sua opinião aqui, me criticando, me dando elogios. Por favor, escrevam. Eu quero saber o que você está pensando sobre este momento do Inter. Vai que eu reveja minhas posições. Muito obrigado e até mais. Valeu!